Isso que vocês estão vendo aqui é o motivo da derrota do Palmeiras para o Mirassol. É o motivo da derrota. Caso não tenha ficado claro o que são essas marcações, eu vou explicar nessa análise aqui de hoje. Vou falar uma parada séria para vocês. A culpa é do Abel. Sim, vou explicar aqui pra vocês, mas antes de tudo, já vai deixando o like, já vai deixando o hype aqui, tá? Nessa mais uma análise do Calma Parmeira. A gente faz muitas análises quando ganha, dou muitos méritos. Hoje já tô avisando, vou criticar o Abel, pra mim ele foi o principal culpado da derrota do Palmeiras pro Mirassol. Mas faz parte, análise de jogo, tá? Não vamos levar num caminho de, fora Abel, fica Abel, não tem nada a ver, é só uma análise de jogo que ontem pra mim o Abel foi muito mal e tem relação inclusive com o jogo contra o Flamengo, vocês vão ver onde eu vou chegar aqui nessa análise. Vai deixando sua opinião, quem pra você foi o pior e o melhor em campo, comenta qualquer coisa aqui, se você deixar o like, o hype e comentar qualquer coisa que se ajuda o algoritmo a entregar mais os vídeos aqui do Calma Parmeira e ajuda no nosso projeto. Olha quanto conteúdo eu tô trazendo aqui pra vocês, fechou? Depois da vinheta, vem pra análise aqui com a gente. O primeiro ponto é esse aqui, ó, laterais ofensivos do Mirassol. Eu trouxe essa pauta aqui na live pré-jogo, na live de um dia antes. A gente falou muito sobre isso aqui. Se você é novo aqui no Calma Parmeira e não conhece as nossas lives, chega com a gente que aqui você sai na frente. E aqui a gente falou muito sobre Lucas Ramon e Reinaldo, laterais ofensivos que tinham 28 participações em gols no ano, né? 9 do Lucas Ramon, 19 do Reinaldo, e a gente viu que no final das contas foram os dois jogadores que deram as assistências. Então, quem cola nas lives do Calma Parmeira já sai na frente. Quem tá no nosso grupo de WhatsApp dos membros, inclusive torne-se membro aqui para ajudar o projeto, R$4,99, você tem vídeos exclusivos e participa do nosso grupo. Quem tá no grupo, a hora que saiu os gols, os caras falaram, pô, a gente já sabia, porque a gente falou sobre isso aqui na nossa análise na live. Mas por que eu quero me atentar a isso? Porque esse estilo do Mirassol de jogar, ele é um estilo que, apesar do 4-2-3-1, eles avançam os dois laterais, né, trazendo os meias para dentro e fazem a saída aqui com 3 zagueiros, mais ou menos como faz o Palmeiras, e fica esse cinturão de jogadores na frente com 5 jogadores, ó, Lucas Ramon, Negueba, Gabriel, Alisson e Reinaldo, 5 jogadores na frente. Para você marcar isso fora de casa, um time com muita imposição física, você precisa de uma linha de 5. E o Abel tomou a pior das decisões, cara. Porque vamos lá, quando o Abel manda essa escalação que todo mundo falou foi boa no papel, e eu já havia falado antes, quem tava nas lives sabe que essa não seria a melhor escalação para esse jogo, a gente imagina o quê? Qual que vai ser a linha de 5? Essa é a primeira dúvida. A gente olha, pô, com bola no pé a gente tem o Alan, bacana, o Felipe Anderson, Andréas, craque, Aníbal, bom volante, mas como é que a gente vai formar essa linha de 5? Porque se a gente não formar a linha de 5, a gente vai tomar gols. Não adianta, os caras vão ter imposição física, não adianta ter esse bando de craque em campo, parecendo um bando em campo. Então, primeiro ponto, como vai se formar essa linha de 5? Poderia ser o Aníbal aqui enfiado, e na saída de bola ele fazia isso, espetando os laterais, certo? Mas isso só na saída de bola, porque o Aníbal é baixo. Na hora da fase defensiva, o Aníbal não serve para ser esse zagueiro central. Então, o que o Abel fez para fechar a linha de 5? Ele traz o Murilo para dentro, faz o terceiro zagueiro com Piquerez, e fecha com Felipe Anderson na lateral esquerda e o Kelvin na lateral direita, tendo os 3 volantes aqui, Aníbal, Andréas e Alan. E aí quando você olha, pô, parece fazer sentido, né? Parece fazer sentido. Contra o River o Abel fez isso, mas o Mirassol não é o River. O River é um time que joga de fora para dentro, o Mirassol não. O Mirassol vai nas pontas e cruza na área. Então você precisa ter um cara de perna esquerda aqui, um cara com cacuete de lateral para bater de frente com o Lucas Ramon. Não é o Felipe Anderson esse cara. Não é o Felipe Anderson esse cara. Então, a escolha do Felipe Anderson na lateral esquerda e o Piquerez na zaga, pra mim, comprometeu a partida do Palmeiras. E era muito simples resolver isso, tá? Você poderia tirar qualquer jogador como o Aníbal Moreno e botar o Bruno Fux. E aí o Felipe Anderson vem pra linha de meio, Piquerez faz a lateral e o próprio Fux faz aqui. E aí você tem um zagueiro fazendo a de zagueiro e um lateral fazendo a de lateral, numa função que ia ser muito exigida na partida. E por que eu tô falando isso? Porque aí a gente vai para análise dos gols e olha só como a análise dos gols nos mostra muito sobre o que foi essa má escalação do Abel. Vamos lá. A gente olha aqui, ó, nesse momento tem uma disputa, né, do Andréas Pereira com o jogador aqui do Mirassol e repara que, ó, a linha de 5 do Palmeiras tá aqui, ó, Felipe Anderson tá aqui em cima, né?
Piquerez aqui, Murilo, Gomes e Kelvin. A linha de 5 tá por ali. Eu vou adiantar um pouquinho esse lance aqui. Ó, vambora. Nesse momento aqui, ó, da disputa, o Felipe Anderson desgarrou da última linha para combater o Lucas Ramon, que é o lateral direito, e é aquele combate que eu falei que ia ter no jogo. Ia ter esse embate, o lateral esquerdo do Palmeiras com o lateral direito do Mirassol, e o lateral esquerdo do Palmeiras na fase defensiva era o Felipe Anderson. E aqui a gente percebe que, ó, o Piquerez, ele tá monitorando o Gabriel, tá do lado. Ele tá encaixado a marcação no Gabriel, cara, tá show de bola, tá tudo, até aqui tá tudo certo. O problema vem daqui pra frente, ó. O jogador do Mirassol vai adiantar essa bola, vai ganhar no individual, e aqui já tá tudo errado. Lembra que eu coloquei essa imagem no início da jogada? No início desse vídeo? Repara em alguns detalhes muito importantes aqui, ó. Primeiramente, a jogada aconteceu, né? O drible aconteceu, mas o Felipe Anderson recompôs. Beleza, ele vai ali tentar atrapalhar o cruzamento. Olha por Piquerez, onde que ele tá focado? Ele tá focado em fazer a cobertura. Ele tá olhando pro jogador do Mirassol, ele tá olhando pro lateral direito do Mirassol. Enquanto isso, o Gabriel, que era o cara que ele tava marcando, já percebeu que o Piquerez saiu, parou de prestar atenção nele e já encontrou o espaço, ó. Olha o gesto corporal dele. Ele já tá se encaminhando para essa área aqui que foi aberta pelo Piquerez, que saiu da linha de 5. E aí você vai falar, pô, Rick, então a culpa é do Piquerez? Talvez a culpa seja do Piquerez. Mas eu prefiro olhar, vou colocar nessa imagem um pouquinho menor para vocês conseguirem ver de uma maneira melhor. Eu prefiro olhar pro Abel, por quê? Porque se há um zagueiro, ele não sai dessa posição. Isso é cacuete de lateral esquerdo. Isso é cacuete de lateral esquerdo. Ó, a jogada vai seguir, o jogador cruza, e nesse momento que ele cruza, olha isso aqui. O Piquerez está totalmente fora da linha de 5. Olha a linha de 5 aqui, ó. Kelvin, olha a distância do Kelvin pro Gomes, perto. Olha do Gomes pro Murilo, perto. E o Murilo marcando o cara dele. Olha do Murilo para onde deveria estar. Cadê o Piquerez? O Piquerez tá lá, ó. Ele saiu para fazer a cobertura que nem precisava, porque o Felipe Anderson ainda tava no cara. Mesmo que o Felipe Anderson não tenha atrapalhado o cruzamento, mas ele ainda tava no cara. O Piquerez precisava continuar marcando dele. Um zagueiro faria isso. Vocês não têm essa percepção? Se fosse o Fux não estaria aqui. Se fosse o Mikael, me critiquem. Me critiquem. Se fosse o Mikael no lugar do Piquerez, o Mikael estaria marcando o Gabriel. Se ia marcar bem ou mal, não sei. Mas o Gabriel não ia estar livre. Porque o Mikael é zagueiro, o Piquerez é lateral esquerdo. E essa que é a questão. O lateral esquerdo, para fazer essa zaga, ele não tem cacuete de zagueiro. Qual que é a primeira função de um lateral esquerdo quando um meia perde um duelo? O lateral esquerdo sai para fazer a cobertura. Então, no instinto, o Piquerez saiu da posição para fazer uma cobertura. No meio do caminho, ele percebeu que não precisava e aí ele se deu conta que ele saiu. Ele largou a posição dele de zagueiro. E aí o Gabriel tá livre numa região simplesmente um latifúndio aberto pelo Piquerez. Podemos criticar o Piquerez? Podemos. Mas por que o Abel colocou o Piquerez pra zaga? Não era nem questão de escalar, tá? O Piquerez poderia estar jogando de lateral esquerdo, na linha de 5, não de zagueiro. Contra o Mirassol não faz sentido. Essa jogada do Mirassol ia explorar o duelo lateral contra lateral para cruzar ou no primeiro pau ou no segundo pau. E no primeiro pau a gente tinha um lateral improvisado como zagueiro. E aí o Gabriel vai fazer o que a gente já sabe, ó. Domina e bate. E aí, eu vi muita gente falando, a culpa é do Carlos Miguel. Acho que foi mal, poderia ter feito melhor, mas foi um chute forte, foi rápido. Tem o erro, mas cara, e o Piquerez? Se o Piquerez estivesse bem posicionado, nada disso teria acontecido. Mas se o Piquerez estivesse na posição certa, nada disso teria acontecido. Então, erro pra mim, falha do Piquerez, falha, mas mérito negativo do Abel. Totalmente do Abel. E aí eu vou chegar num ponto já, ó. Vamos pro segundo gol. Olha, isso aqui é loucura, cara. Oh, meu Deus do céu. Gol de latereio. Aí você vai falar, pô, não pode tomar gol de latereio. Beleza, não pode. Aí você olha pra área, velho. Todos os duelos encaixadinhos, ó. Esses branquinhos aqui que eu coloquei são os duelos que tem de encaixe de marcação bem próximo. Todos os jogadores do Mirassol marcados de perto por um jogador do Palmeiras. E o amarelinho aqui é o duelo de onde vai sair o gol. Você percebe que a marcação do segundo pau tá encaixada. Eu acho que o Felipe Anderson ali, ele não precisa estar colado com o cara igual os outros, porque não é zona de disputa. Ele precisa dar um tempo para conseguir ter espaço para olhar pro cara, e aí se a bola for no segundo pau, ele ataca o cara.
Ó, marcação na entrada da área, as duas sobras estão marcadas. Quando você olha para isso, a marcação do Palmeiras está excelente, está encaixada, está perfeita nesse lance. E aí você pergunta por que que o gol saiu então, Rick? Porque a bola foi para uma disputa, esse amarelinho aqui, de um cara que não é zagueiro, do Piquerez. E não era um zagueiro marcando o zagueiro, era um lateral esquerdo que não tem o cacuete de zagueiro. Então, se fosse o Mikael, poderia ser o Fux. Eu tô dando o exemplo esdrúxulo do Mikael, porque vocês não gostam do Mikael. Mas é um bom exemplo. Faz o exercício na sua mente. Se fosse o Mikael, você acha que o Gabriel estaria livre no primeiro lance? Não. Não sei se ia fazer o gol ou não. Poderia o Mikael marcar mal, não sei. Mas livre ele não estaria. No segundo gol, se fosse o Mikael, o cara ia subir sozinho? Também não. Poderia subir, dividir e fazer o gol, mas também não seria tão fácil. Então eu tô dando exemplo do Mikael justamente porque é uma parada esdrúxula. E aí que tá a minha grande crítica a esses últimos jogos do Abel Ferreira. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Já vai deixando aqui nos comentários a opinião de vocês em relação a isso. Porque o Abel já cometeu esse erro. Já cometeu esse erro 2 vezes. A primeira contra a LDU, quando ele expõe o Veiga, e a gente colocou aqui na análise que o Veiga era para ter marcado 33 mesmo, e ele não marcou e foi indisciplinado, mas o Abel pediu pro Veiga ser uma coisa que ele não é, que é acompanhar corredor, e depois tirou o Veiga no intervalo, expôs o Veiga. E contra o Flamengo, o Palmeiras tomou um gol do Arrascaeta no início do jogo, onde muita gente criticou o Pedro. Muita gente criticou o Fux. Mas quem é que tem culpa nesse lance? O Abel, que colocou o Fux para marcar o Pedro. O Fux não sabe marcar o pivô. O Fux nunca foi um cara de marcar pivô. Era o Gomes ali para estar marcando o Pedro. Ou era o Murilo para ser escalado de titular para marcar o Pedro. Então o Abel expôs o Fux, que foi muito criticado pela galera. O Abel expôs o Veiga, que foi muito criticado pela galera. E agora o Abel expôs o Piquerez, que foi muito criticado pela galera. O Abel tá expondo todo mundo, ao invés de fazer o arroz com feijão. Eu não vou nem colocar os lances aqui, vocês lembram, né? Ao invés de fazer o arroz com feijão, o Abel tá expondo os caras, pedindo pra eles fazerem coisas que não faz sentido. E aí quando dá errado, a galera que é muito imediatista só olha pro lance. E só culpa o cara. Mas por que o Abel toma esse tipo de decisão? Por que o Abel pede pro cara fazer algo que não é a melhor função dele? Por que o Abel não volta a fazer o arroz com feijão que ele sempre fez? Tá subindo pra cabeça essa nova boa fase do Palmeiras, onde o Abel tá se reinventando, e tá mesmo? Não sei, mas ele tá pedindo pros caras fazerem coisas que eles muitas vezes não são capazes, aí eles não conseguem fazer, e aí a torcida vem e critica os caras. A gente tem que vir aqui criticar o Abel. Essa derrota pro Mirassol tá na conta do Abel. Eu vi muita gente falando do Carlos Miguel que pode ter feito algo melhor, pode. Mas as falhas nos lances, as duas, foram do Piquerez. E eu não vou criticar o Piquerez aqui, porque o Piquerez é vítima, mais uma vez, do Abel. Como foi o Fux lá no Maracanã contra o Flamengo. E eu vim aqui, enquanto todo mundo tava batendo no Fux, eu vim aqui e falei, a culpa é do Abel. Não era pro Fux estar marcando o Pedro. Dessa vez, o erro é do Piquerez nos 2 gols, mas novamente, a culpa é do Abel. Quero saber a opinião de vocês. E não sou fora Abel, não. Eu amo Abel, tá? Vocês sabem muito bem. Quem me acompanha sabe disso. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal Parmeiro. Tamo junto e avante palestra.